Boa noite, gente. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus nesse instante e vamos pedir para que tenhamos uma noite agradável, tranquila e serena. Que a inspiração não nos falte e que possamos abordar com muita ciência, com muita serenidade, todo o conteúdo do estudo nosso desta noite. Que possa realmente ser um tesouro, um manancial de conquistas e ensinamentos que possamos adquirir e que possam se tornar parte integrante do nosso espírito. Que possa compor a nossa maneira de pensar, de ser, de agir e sentir. Que nossos irmãos espirituais também aqui presentes nos inspirem, nos guardem, nos fortaleçam e que toda essa serenidade e paz também possa alcançar aos nossos irmãos que nesta noite não puderam comparecer à nossa reunião. Que sejam inspirados e tocados pelo amor divino, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos continuar no capítulo 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo tema é Origem das Tentações. Antes de abordar o texto evangélico, vamos falar um pouquinho sobre o título, Origem das Tentações. Origem é o nascimento, onde a fonte, onde se inicia um determinado processo. E que processo é esse que está sendo abordado aqui? Tentações. E o que seriam tentações? Seria tudo aquilo que vai nos levar para um objetivo que nós tanto queremos. E muitas vezes essa tentação, ela é desagregadora, ela é algo que vai ter repercussões graves no caminhar da nossa vida. E mesmo assim, a gente corre atrás. E muitas vezes, quando falamos em tentações, são coisas escusas. E por que nós corremos atrás de coisas que sabemos que não são lícitas, não são assim, não deveriam ser realizadas por cada um de nós? Então, a gente chega mais ou menos a uma conclusão de que a origem de tudo está na busca de algo. Essa tentação pode ser várias coisas, várias formas, não vamos entrar no detalhe, mas é algo que nós estamos buscando com uma finalidade: satisfazermos, não é? Satisfazer ou a nossa vaidade, ou o nosso orgulho, ou a nossa tirania, nossos sentimentos de posse, e por aí vai. Por exemplo, uma tentação. Aquilo que não nos pertence licitamente a outra pessoa e nós queremos. Somos tentados a conquistar algo que não nos pertence e maquinamos para conseguir isso. E geralmente de maneiras ilícitas. Tá? Bom, ser tentado é uma prova, é tipo assim um atestado, um diploma de que somos imperfeitos, bem perfeitos. É um carinho, melhor, um carinho que nos marca a nossa imperfeição. Porque a partir do momento que nós não temos essas tentações, elas passam desapercebidas.
Não importa onde você esteja, você não se sente tentado a determinadas coisas. Isso quer dizer o quê? Que você já passou dessa fase. Pensa bem, vamos raciocinar assim. Um espírito mais evoluído, que esteja numa esfera muito mais alta, muito mais iluminado do que nós, muito mais conhecedor, e ele é incumbido de uma tarefa de descer as regiões umbralinas, num local onde abrigam pessoas que se perderam por causa da sexualidade. Ele vai adentrar aquele universo, aquele recinto, aquele local. E aquele local vai estar o quê? Totalmente assoreado por vibrações desse cunho, de cunho sexual. Muito bem, o que vai acontecer com ele, com esse espírito altamente iluminado, que vai exercer uma determinada tarefa junto a esses irmãos? Ele vai se sentir tentado? É uma tentação, para nós seria, né? Nas condições normais do ser humano, com suas exceções, lógico, seria uma tentação. Mas para esse espírito de alta envergadura não seria. Qual que é a diferença? A diferença é a nossa base, nosso íntimo. Quando nós ainda somos tentados, só porque aquilo ainda nos satisfaz. Nós ainda buscamos o prazer, a satisfação em algo que deveríamos naturalmente ir abandonando. No caso desse espírito, ele já se desvencilhou. Já se desvencilhou. Então, uma fé tem. Vamos fazer um paralelo bem tosco. É bem tosco mesmo. Seria mais ou menos o seguinte: um indivíduo, um fazendeiro, tem uma criação de galinhas, né? E nessa criação de galinhas tem lá galo e galinha. Vocês sabem o que acontece direto e reto nesse cenário, né? Estão sempre acasalar ali. O fazendeiro, o proprietário, sente alguma coisa daquela relação, vendo aquela relação entre aquelas duas aves? Não, uma coisa totalmente natural. Deixando de lado todas as imperfeições dessa comparação, mais ou menos seria o que esse espírito altamente evoluído veria naquele grupo de pessoas que estão ainda chafurdados nos vícios do sexo. Ou seja, é uma coisa muito ingênua, muito infantil, que não está mais no nível dele, totalmente fora do nível. Então ele pode passear por essas regiões, cuidar dessas pessoas sem sequer ser contaminado por o mínimo desejo ou tentação que possa ser oriunda dali. A comparação é mais ou menos, a diferença é mais ou menos a mesma. Agora, diferente é se nós, na condição que nós estamos aqui hoje, estivéssemos no plano espiritual e fôssemos incumbidos da mesma tarefa, de ir a essas regiões, né, aonde predomina ali o vício sexual, e como que nós nos comportaríamos nessas regiões? Seríamos influenciados, seríamos tentados? Com certeza, sim. De acordo com a característica de cada um. Uns mais, outros menos, uns até não. Mas a diferença é justamente isso, você conhecer a lei de ação e reação, né? Saber que toda ação, toda escolha vai culminar numa reação. E outra coisa, você se conhecer, saber o que você quer, você entende a situação em que vive, você já passou
dessa fase e o que você pensa para o futuro. Tudo depende do que a gente quer. Na realidade, depende da nossa vontade. Voltamos àquela questão, né? De acordo com a nossa vontade, as coisas acontecem. Se a gente tiver vontade de viver nesse meio, a gente vai viver naturalmente. E nada vai impedir. Nada vai tolher o nosso livre-arbítrio. Então, aí está uma prova de que a nossa ascensão é por merecimento mesmo, não é por indicação. Não vai chegar ninguém no plano espiritual e falar assim: ah, tá vendo aquela pessoa lá? Ela pode levar ela para cima. Não, eu conheço, pode deixar passar. Não, não é. É lei natural. A lei que nos rege é tão perfeita, que não precisa que ninguém, absolutamente ninguém, nos vistorie. Já está intrínseco. Tudo que acontecer com a gente é justo e é para o nosso bem. Inclusive os nossos equívocos, os nossos desenganos. Vamos ver então um pouquinho do que Emmanuel nos fala. Essa frase está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Concupiscência. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência que a gente falou no comecinho mesmo? Libertinagem. Prazer. Pelas nossas preferências desse cunho, né? Desse cunho mais baixo um pouquinho. Então, cada um de nós é tentado quando somos atraídos, engodados, né? Enrolados nessa. Engodado é enganado, né? Quer dizer, ele é atraído, Atraído, tipo a isca. No sentido de isca, é atrativo. Pela própria, por nós mesmos. Então o problema está em nós, né? O problema não é o que está fora, é o que nós buscamos. Vamos ver que a origem de todos os males está em nós, assim como todas as benesses, todas as conquistas dependem só de nós. Então o nosso céu, o nosso inferno depende só de nós. Não existe algo fora disso que vai nos condenar ou nos soerguer a uma condição que nós não mereçamos. Então, aonde nós estivermos no universo, é justo, é sincero, é bom estarmos ali. E é o local e conjunto com as pessoas que vão nos desenvolver. Então está tudo certo. Ah, mas as coisas estão ruins, tal pessoa é ruim, tal pessoa faz isso para mim, tal pessoa... Esse cenário em que estamos é aquele que precisamos nesse exato momento. Para o quê? Ou para aprendermos a combater as más tendências que naturalmente, se a gente não visse no próximo, não veria em nós mesmos. Ou então para ajudar aquelas pessoas que, por nossa iniciativa pretérita, nós levamos à condição que elas se encontram hoje. Nós temos a missão de retirá-las desse ostracismo. E por aí vai. Então, onde nós estivermos, estamos na condição exata, no local correto, em que merecemos, em que precisamos. Merecemos e precisamos. Vamos ver então o que o Emmanuel nos fala sobre esse texto. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Olha que legal. Não é muito bem o que acontece mesmo? Todo mundo é um religioso fervoroso,
fala assim, minha fé é inabalável, meu Deus é o melhor Deus que existe na face da terra, né? O que mais o pessoal fala por aí? E que tece todos os elogios à divindade. Mas, ao surgirem grandes males, essas pessoas imputam a Deus, aquele que era o bonzinho, o perfeito, agora passa a ser um tirano. Então, olha só, a diferença no tratamento. Quando está tudo bem, é o melhor de todos. Por quê? Está satisfazendo o meu ego, as minhas preferências, está fazendo tudo aquilo que eu quero. Quando a coisa sai do eixo, não é bom mais, esse Deus não é mais justo, esse Deus tem preferência para os outros, dá aos outros, mas não dá a mim. Então ele é totalmente parcial. Viu como é que muda a concepção de determinadas pessoas com relação à divindade? Isso estou falando de Deus. Imagina em relação às pessoas. Enquanto você faz para determinada pessoa tudo de bom, você é servil, você é cordato, você é gentil. Quando você é útil, né? Você é útil, quando você não tem você mais empresta utilidade, dinheirinho, né? Você presta os maiores favores, você é a melhor pessoa, o melhor amigo, o melhor familiar do mundo. E algumas pessoas têm o condão de explorar isso, e vai explorando, até que todo mundo tem seu limite, chega no limite e fala assim, não. A pessoa fala o primeiro não, pronto. Tudo que ela fez daí para trás não vale de nada, e o que vale daqui para frente é o não. Então essa pessoa é egoísta, ela não é amiga, ela não é fraterna, não é caridosa, e por aí vai. Mudam-se os adjetivos de acordo com o quê? Com o que jaz aqui dentro disso. Viu que a origem de tudo está aqui? Então, imperfeições todos nós temos. Estamos constantemente, né, batalhando contra elas, colocando elas para fora, vendo-as e tentando corrigi-las. Por isso estamos vivendo em sociedade, porque é a nossa oportunidade de pôr para fora aquilo que nós somos. Se o nosso mundo fosse perfeitinho, nós seríamos os ditos sepulcros caiados, né? Bonitinho por fora, mas por dentro, né? Totalmente corrompido. Então, é necessário que nós vivamos, que nós travemos contato com outras pessoas, com outras ideias, com outras situações, com outras ordens econômicas, outras ordens sociais, e nesse mundo, nesse emaranhado, a gente vai acordando, vai despertando. E é interessante que a cada ponto que você evolui, há uma ramificação ali que em conjunto também evolui. Por exemplo, você vai se melhorando na questão honestidade. Então, tudo que você faz envolvendo, né, a sua honestidade, a sua humildade, vai estar emaranhado, atrelado a outras pessoas que vão, logicamente, sofrer os impactos das suas decisões positivas, impactos positivos. Então você vai estar ali criando um outro universo em paralelo com a ação que está sendo exercida para o bem ou para o mal. E quanto mais nós nos unirmos às coisas do bem, mais afinidades nós vamos atrair para nós. E o contrário também se dá. Quanto mais nós
nos ligarmos às coisas erradas, mais desafetos nós vamos criar. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Nossa, então jogar a culpa das tentações em Deus? Puxa! Nossa, foi Deus que mandou essa tentação. Não é isso? É muita cara de pau, né? Fala a verdade. É muito. Não, cara de pau, vamos mudar o termo. É muita ingenuidade. Né? É muita ingenuidade. Vai enganar quem? Vai enganando a si próprio. Eu deixaria o cara de pau. Não, eu sou bom, só que Deus tem uma tentação ali para mim que a culpa é dele. Se a gente for culpar as coisas do mundo, né? Pelo amor de Deus. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alega que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Então aqui está dizendo que mesmo que nas nossas escolhas errôneas, mesmo assim, Deus nos conserva de pé. Por quê? Porque é necessário viver, experienciar, errar para aprender. Se a gente aprender sem errar, ótimo, mas nem todos. Aliás, acho que são poucos que aprendem sem errar. Geralmente o erro é aquele que mostra, ó, se fazer isso, vai acontecer isso. Aí você aprende, não vou fazer mais isso, você não faz mais. E isso vai saindo da sua ótica, da sua percepção, da sua visão. Então, naturalmente, ela já deixa de lado aquela ação. Porque já está intrínseco nela que aquilo ali vai levar a uma condição desfavorável. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? O que é inquinam mesmo que a gente falou? Desrespeito? Desrespeito, né? Então vamos lá de novo. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos desrespeitam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Ou melhor, cada um é tentado quando atraído pela sua própria... O que é mesmo concupiscência? Prazeres, né? Seus próprios vontades, prazeres. Tentações. Então, voltamos à questão, está tudo intrínseco, né? Somos atraídos, cada um é tentado quando atraído pela própria vontade. Se nós não tivermos, não vamos fazer. Para muitos, por exemplo, uma tentação seria passar na frente de um bar, ver uma garrafa de cachaça e ter que resistir ao fato de entrar e tomar uma dose. Pelo menos para mim, eu acho que para nós aqui presentes, a gente passa na frente de um bar e não sente a mínima tentação para isso. A mínima. Às vezes nem pensa nisso.
nem pensa nessa possibilidade. Mais ou menos é isso o que a vivência oferece para cada um de nós, dos mais diversos, das mais diversas coisas. Estamos falando aqui da questão alcoólica, pode ser a questão do cigarro, pode ser a questão sexual, pode ser a questão esportiva, pode ser qualquer coisa, onde nós temos preferências e muitas vezes com um impacto muito, muito forte, negativo. E esse impacto pode ser individual, ou seja, vai fazer mal somente para nós, ou pode ser social, para toda a sociedade, ou familiar, pode influenciar no bom caminhar, né, das coisas em família. Então vai ter sérias repercussões. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, ou seja, a tentação vem primeiro, que vai exteriorizar o que? O segundo, que é o que? As nossas vontades natas. Então, se nós não temos a concupiscência, não temos a vontade, podemos estar em qualquer lugar e não vai ser diferente. Por isso, os nossos mentores espirituais, nossos anjos protetores, espíritos de alta envergadura que já passaram por essa fase que nós passamos, superaram ela, podem estar em qualquer lugar, nos umbrais, nas trevas, nos hospícios, nos manicômios, nos hospitais, nos orfanatos, em qualquer lugar, e não ser tocados, tentados, não sem modificar-lhes a essência, porque eles conhecem exatamente cada local, cada situação, vamos dizer, tentação, né, que para muitos ali ocorre, mas que para eles são indiferentes. E como superar isso se não encarar? Por isso que eu também costumo dizer sempre, não tem como nós evoluirmos nos ocultando do mundo. Sem viver a vida, a nossa evolução vai ser assim, mais complicada. Nosso aprendizado vai ser mais difícil. A vivência vai nos dar toda a experiência. Se a gente conseguir aliar a vivência com o conhecimento e com um coração, com a moral elevada, nós estamos num caminho rápido para a nossa ascensão. Mas, se a gente ignora o conhecimento, não dá muita bola para a nossa condição moral, e a gente vive a vida aí por aí, só experienciando, o que vai acontecer? Consequências. Toda ação gera uma reação. Aí estamos sujeitos às leis naturais. Por isso nossos hospitais por aí fora estão assim, porque a maioria das pessoas vivem a vida sem saber que estão vivos. Fazem o que fazem sem saber que tudo tem consequência. E aí? O que é melhor fazer? Viver a vida, mas saber o que você está fazendo e sempre aliado com as virtudes, com a moral. Moral, que é uma palavra que hoje em dia foi colocada para baixo do tapete. Hoje, se você assiste uma televisão, determinados programas, e pergunta para uma criança, para um indivíduo, para um jovem, um adolescente, qual o seu conceito de moral? O que é uma coisa imoral? Do que você vê aí no meio, por aí fora, uma coisa que é imoral. As crianças, os jovens, os adolescentes vão ter dificuldade de traçar o que é imoral, porque está tudo permitido.
As músicas, Deus me livre. Os filmes, as festinhas, os carnavais, os bailes, as diversões, tudo permitido. Nada é proibido, nada. Por quê? Porque muitos ainda são tentados a essas coisas. E é permitido para quê? Porque para que nós desenvolvamos, temos que ter liberdade. E toda liberdade vai gerar o quê? Carne. O seu livre-arbítrio vai gerar uma ação, vai ter uma reação. E nisso se evolui. Então, o que muitos falam assim, nossa, esse mundo está perdido. A velha Sodoma e Gomorra voltou para os tempos atuais. Vocês não ouvem falar isso aí? Ouve. A gente ouve falar isso aí. Mas todos se mostram como são. Deixam de ser aqueles sepulcros caiados e se exteriorizam. Lógico, toda ação tem reação. Na reação vem o quê? O acerto. Acerto de contas, consequentemente o aprendizado no erro e a melhoria gradativa. Logicamente, dependendo e respeitando o livre-arbítrio de cada um. É bem inteligente o homem lá de cima, né? Vamos montar esse negócio não é fácil não. E fazer dar certo, esse caos que a gente vê por aí fora, está tudo certinho. Sinal que a lei é perfeita, mas ela é dura. Ela é dura. Onde eu estou? Ser tentado, né? Não. O primeiro esteriliza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. O primeiro, que é a tentação, esteriliza o segundo, que são as nossas vontades, que constitui o fundo viciado e perverso, nosso fundo, né? Da natureza humana primitivista, quer dizer, trazemos isso das nossas condições inferiores. Ser tentado é ouvir a malícia própria. Então a tentação não vem de fora, está aqui dentro. É obrigar os inferiores, abrigar os inferiores ao vitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Pois é. Aí tem muita gente que pensa assim, né? Terceiriza as culpas, terceiriza a culpa dos seus próprios erros. No Espiritismo, né, a doutrina que nós estudamos, fica bem difícil de driblar, né? É bem difícil dar um drible na consciência, porque a gente bate direto e reto com o que é certo, né? Não tem como terceirizar nada, não. Não tem. Não tem. É nosso, não tem que falar que ele foi. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Lembra que nós conversamos um pouquinho no começo da aula passada, quando veio à tona aquele tema sobre o Divaldo, né? Pois é. Quantos e quantos que se julgam catedráticos, que se julgam espíritas, que se julgam detentores de uma moral, de uma ciência, uma doutrina, que amam e
e protege, mas que consegue atirar pedras quando a ideia que foi passada por uma fala particular não coaduna com aquilo que a pessoa pensa. Isso demonstra, sabe o quê? Hipocrisia. Hipocrisia. Porque você pode falar. Lê todos os livros da codificação, lê os livros, todas as obras complementares, e não entender nada, e não modificar nada da sua essência. E aí a gente cai nesse tema aqui. É necessário que a gente coloque para fora o que nós pensamos, para que mostremos aquilo que nós somos. Então você ouve uma pessoa debatendo numa tribuna, né? Um orador fazer uma explanação belíssima, mas na hora que ele abre a boca para pôr para fora o que ele pensa, a gente vê que está cheio de imperfeições ali dentro. E nós somos assim. Não estou só culpando aquela ou aquelas pessoas que fazem comentários equivocados. Nós somos assim, nós fazemos comentários equivocados também. Mas como corrigir isso? Estudando, orando e vigiando a todo instante. Eu orando e vigiando pelos outros, estando em oração, estando em alta frequência vibratória. Pensamentos mais dignos. Orar é se elevar. E vigiar. Estar atento àquilo que você faz, àquilo que você pensa, àquilo que você diz. Nesse trabalho cotidiano, a gente se desenvolve, a gente se conhece. Muitos de nós vivemos na vida desconhecendo até quem nós somos. Então é muito importante. Lembro de uma frase que sempre foi falada aqui na Casa Espírita, que é o seguinte: a primeira caridade que nós fazemos é para nós mesmos. Então vamos sintetizar isso melhor. Qual é essa caridade que devemos fazer para conosco? Nos aperfeiçoar, nos melhorar. A gente fala muito em dar a lição ao próximo, levar o Evangelho ao próximo, fazer a caridade ao próximo. Mas esquecemos que, para tanto, a gente tem que trazer o Evangelho para nós. A gente tem que trazer as boas ações para o nosso universo, as boas palavras, nos aportar de excelentes conhecimentos, aí nos preparando para nos tornarmos o mais dignos, o mais responsável possível, e mais inteligente e bondoso possível. Primeira caridade, nos preparar. Depois, a gente exterioriza e vai desenvolvendo. A gente quer pegar lá no passo B, né? Não, vou levar para o outro, vou fazer para o outro, depois eu vejo o que eu faço comigo mesmo. Primeira caridade. Quanta gente, quantas pessoas que vocês conhecem ou conheceram, que são pessoas, ou foram pessoas boníssimas, que viveram a vida de caridade, de amor ao próximo, de honestidade, de benevolência, etc. E chega no final da vida, sofre adoidado. Seja uma doença complicadíssima, seja por
uma doença limitadora. Uma pessoa que é marcada justamente por um desenrolar muito satisfatório da sua vida, e chega a um determinado momento que pensa assim, não, agora a pessoa tem que usufruir daquilo que ela conquistou, do que ela fez. Aí começa assim o seu sofrimento, e vai até o desenlace do sofrimento danado. Vocês conheceram ou conhecem pessoas que passaram ou que passam por situações assim? Já ouviram? São muitíssimos casos assim. E por que existem casos assim? Se a pessoa fez tudo certo, do começo ao fim, começo até quase ao fim, e chega a um ponto que tudo dá errado para ela, é sofrimento, 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 até o desencarne. Uma das explicações, logicamente, essa explicação não cabe a todos os casos, é justamente o seguinte: aos olhos de quem está de fora, a pessoa foi aquilo, mas no íntimo de cada um, as imperfeições ali estavam, e elas precisavam daquela condição para aproveitarem a reencarnação e se modificarem e se retificarem. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Uma tia, uma pessoa boa, eu vou contar aqui por cima, você vai lembrar. Uma tia do marido da irmã dele. Uma pessoa boníssima, usando as palavras que você usou aí. Carinhosa, prestativa. O fim de vida dela foi a coisa mais triste do mundo. Ela entrou numa UTI. Ali ela começou a dessorar na maca. Sabe quando a pessoa está se decompondo em vida? Lembra disso? A irmã dele ficava olhando, chorando, de ver a tristeza que estava a situação dela. Eu precisava daquilo. Aí, está explicando. É isso. No finzinho da vida, ela precisava disso. Entre outras coisas também. É uma das coisas que eu imagino. Por exemplo, tem muitas pessoas que aparentam, né? Mas internamente, você não sabe, psicologicamente, porque tudo começa onde? No pensamento. Você não colocou em prática e faltou oportunidade. Por dentro, você não sabe que lugar aquela pessoa foi. Também é além disso que você fala. A vida nossa é uma grande oportunidade de consertar os nossos erros. E como eu falo, quando a gente não toma essa iniciativa, e a vida toma a iniciativa, ela é dura. É duríssima, porque não tem volta. Você tem que passar por aquilo, você vai passar por aquilo. Por isso, sempre a advertência: olha, enquanto a gente tem condições, façamos as melhores escolhas, façamos o melhor possível, porque quando a vida pega para ensinar, ela é dura, ela é objetiva, e ela mostra mesmo, e ela nos modifica de verdade. Deixa eu terminar esse tema aqui, só para a gente começar o outro. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é o roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Olha, eu acho que nós temos tentações, vou usar essa palavra, tá? Tentações a todo instante, para as coisas boas, para as coisas ruins. Só que, se a gente deixa de pensar, deixa de raciocinar, deixa de refletir,
Se aquilo que nós vamos optar é bom ou é ruim, a gente vai se levar pelo quê? Pelas paixões, né? Pelos prazeres. Aí a gente adormece a nossa consciência para viver o nosso instinto. O que vai acontecer? Nossa consciência vai ser acordada pela responsabilidade dos atos que fizemos enquanto estávamos dormindo. Então, não é muito assim inteligente a gente optar por seguir os impulsos humanos. Aliás, nós não somos corpo. Nosso corpo é uma prova ambulante que nós temos que levar para tudo quanto é lado, que nos impulsiona a certas ações, mas executá-las depende só do nosso espírito. Por isso aquela questão do livro dos Espíritos é primordial para que a gente tire um 10 na nossa vivência. O que falta para nós é vontade. Discipline a sua vontade. O que você quer? Quero isso, isso, isso. Isso é certo? É. Isso é certo? É. Isso é certo? É. Então faça. Siga. É errado? Corrija. Mas para isso tem que ter vontade. Senão a gente pensa assim, isso aqui é errado, mas é tão bom que eu vou relevar. E vou e faço. Mesmo sabendo as consequências. Isso não é nada inteligente. Isso aqui é o quê? Desligar o nosso raciocínio temporariamente para depois ter que acordá-lo na hora das expiações. Então é muito mais inteligente a gente ser senhor das próprias atitudes, saber que elas têm repercussões gravíssimas na nossa vida. Vamos para o 130, né? 130. Centésimo, trigésimo, isso? Centésimo, trigésimo. Tristeza. Que tema ruim, né? É uma palavra ruim. Tristeza. O que a gente pode falar de tristeza? Uma definição para esse título. Tristeza. O que origina, o que causa a tristeza? Vamos lá, umas palavrinhas só para a gente ir desenvolvendo, né? Se inspirando. Dor. Dor é uma coisa que causa tristeza? Jóia. Dor, perda. Perda. A falta de algo. A falta de alguma coisa. O que mais? Quer água? Você quer água? Não. Eu sempre que eu tomei água da refluxo. Bom, o que causa tristeza? São ações exteriores, né? Ações exteriores. As ações exteriores podem influenciar no meu mundo íntimo, então? Sim, pode ser. Uma pessoa que eu muito admiro, muito amo, que faz parte da minha vida e que passa por um grande sofrimento, isso vai me tornar uma pessoa triste? Então, a tristeza pode ser originada pela solidariedade para solidariedade, empatia. empatia. Principalmente empatia. Uma pessoa do meu meio que vai para o lado do crime, o lado do vício, o lado das drogas, eu compreendo as suas escolhas, entendo, é a chamada indulgência, né? Sou indulgente para com as ações que ele cometeu, mas mesmo sendo indulgente, eu posso me tornar triste pelas escolhas do outro. Ótimo.
O mundo que nós estamos vivendo está meio de cabeça para baixo, né? Pernas para o ar. Tanta coisa errada, tanta corrupção, tanta imoralidade, tanta violência. Isso pode me tornar uma pessoa triste? São coisas que entristecem. Quando a gente lê uma manchete assim, meu Deus do céu, que coisa triste. É triste, né? É triste. Então as coisas externas têm o condão de nos tornarem tristes. Tem. Muito mais que a gente imagina. Então a gente não tem saída? Tem. Qual que é a saída? Sabe por que eu pensei nesse tem? Porque eu vi um vídeo falando sobre tudo isso que está acontecendo, tudo. As guerras, aquele povo triste lá, ficando frio, tudo bem, nos entristece, mas a gente tem que não trazer isso em demasiado para a gente. E qual uma coisinha que a gente pode fazer para amenizar até chegar lá? A prece, a oração. Eu li isso hoje, no vídeo curtinho. Vocês já ouviram falar uma frase mais ou menos assim? Eu vou retratar mais ou menos o que eu lembro. Jamais viram sorrir, mas viram muito chorar. Uma frase similar a essa, já ouviram? Então, essa frase se refere a Jesus, né? Poucos viram sorrir, mas muitos o viram chorar. Então, quer dizer que Jesus era uma pessoa triste? Não. Por que ele só chorava, só estava Acho que ele entristecido? tinha pena que ele via, que todo mundo estava envolvido no problema. Eu quis fazer essa introdução justamente para a gente conseguir compreender esse tema, tristeza. A vida é feita de escolhas. Lógico que o que acontece com o próximo vai repercutir no nosso meio, na nossa felicidade. Lógico que se está um mundo em guerra, difícil ser feliz. Num mundo em guerra, onde está pessoas morrendo de fome, de injustiça, etc, etc. Difícil. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o videozinho que eu vi foi a febre que postou hoje. Você não viu, não? Se não me engano, foi a febre. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente conhece o surgimento da civilização, quando nesses milênios que a vida foi assim, joia. Não, a vida agora está nivelada, está todo mundo bem, todo mundo feliz, não existe injustiça, não existe guerra, não existe traição, está perfeito. Quando na história da humanidade? Nunca. Pelo que a gente lê, Pelo que eu sei. pelo que a gente já viu. Quer dizer que nós nunca fomos felizes? Sim, a gente é, mas como diz o Chico, nem tudo dura para sempre, nem a felicidade, nem a tristeza. Não é? É muito complexo isso, né? Tem momentos tristes, tem momentos felizes, tudo passa. Então, bom, já vimos então que o meio externo nos influencia. Influencia. Mas, na nossa vida, pegar a vida de cada um, do nascimento até hoje, só vivemos momentos ruins? Não. Se tivermos que aquilatar do nascimento até hoje, nós tivemos mais momentos bons ou mais momentos ruins? Momentos bons. Momentos bons. Eu acho que é equilibrado, mas a gente
Mas doenças, enfermidades é a mesma coisa. Doenças, pobreza, fome, miséria, sempre existiram. Por que em determinados momentos da nossa vida isso não nos influencia? Depende do que a gente está focado naquele momento, na atenção, na fase boa. Porque o grupo que a gente dá realmente valor está equilibrado. Mas se aquele grupo que a gente dá valor cai em desequilíbrio, nosso mundo também bambeia. Então, se o nosso universo assim corresponde à minha família, alguns vizinhos e os amigos do trabalho, esse é o meu mundo. Se todo ele perfeito, o resto é indiferente. Se você passa por uma pessoa que está na sarjeta, você não liga. Ela pode estar com dor, com fome, com frio, mas você não liga. Mas olha, aconteceu isso hoje, né? Aquele casal que a gente viu. Sabe, Valdemir, o Espiritismo faz a gente pensar diferente. Hoje nós saímos, quando nós chegamos assim perto daquela farmácia, tinha um casal sentado, dividindo um pastel. E na frente deles, o cachorrinho sentado, babando. Então, é uma coisa que choca. Eu fico agoniada de ver uma coisa dessa. Ele também. Então, eles ali comendo pastel, e o que ele falou? Ele falou assim: olha o cachorrinho babando pelo pastel, ele está com a mesma fome. Olha, e tudo isso é hoje, porque se fosse há uns tempos atrás, a gente ia passar meio que batido, mas hoje isso mexe com a gente. Ver um casal assim e um cachorrinho, todos os três com fome. Não foi isso que a gente sentiu hoje? É uma questão de empatia, né? Empatia. É doido. Então, imagina um ser humano. Imagina aquela pessoa que está no hospital precisando comprar um remédio caríssimo e não tem dinheiro. E quem está morrendo lá no leito de hospital é um filho, uma filha. O desespero daquela pessoa e não tem a quem recorrer. E você passa por ela e você pode até saber do caso. Muitos casos desses são relatados em reportagem, televisão. E a gente... Mas quando é alguém da família, quando algum conhecido, você começa a se mobilizar. Aquilo te afeta. Aquilo te torna triste. Então, a tristeza, nós podemos avaliar o seguinte, que é quando o nosso mundo perfeito começa a ruir. E quem que a gente põe no nosso mundo perfeito? Pessoa A, pessoa B, pessoa C, situação A, situação B, situação C, objeto A, objeto B, objeto C. A gente compõe um mundo perfeito. E quando algo desse mundo perfeito se desequilibra, aí a gente nota alguma coisa errada e começamos a sofrer e nos tornar tristes. Imagina aquele mundo perfeito que você criou, quando vê, acaba. Você se depara com absolutamente nada. Como que fica o seu eu interior? Um vazio. Um vazio existencial. A dor da perda. E a tristeza vem. Bom, fiz um paralelo. Vamos entrar no assunto e discorrer aí um pouquinho mais sobre ele, tá? Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por que a tristeza? Segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar.
mas a tristeza do mundo gera a morte. Vou ler Emmanuel para saber o que ele está falando aqui, tá? O que ele quer dizer, tá? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ou seja, tipo assim, erramos muito, vem a corrigenda que vai nos punir, com a punição vem a tristeza e, consequentemente, a partir daí o reparo, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala sobre esse tema aí. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Ainda não ficou muito claro, vou ler mais um pouquinho. Tá? Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Eu não considero. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante. Não. E o tédio continuado. Piorou. Encontramos os tristes pela ausência do dinheiro adequado. Causa tristeza? A vida é o que a gente faz dela, né? Se você der muito valor ao dinheiro, você vai ganhar um salário mínimo aí. Não vai se contentar, vai ficar triste. Mas se você não tiver nada e ganhar um salário mínimo, nossa, vou no céu. Depende do ponto de vista, da necessidade. Encontramos os tristes pela ausência do dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano da solução. Não. Se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Tem mais alguma coisa? Não, né? Tá, deixa assim. Tá bom. É curtinho, né? Vamos lá, já peguei o pensamento inteiro dele aqui, agora fica mais fácil da gente descer. Há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. Tá. O que seria essa tristeza segundo Deus? A primeira, que é essa, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. E a segunda é o caminho para a morte como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Tá. Vamos pela segunda. Desvios. Se eu preciso de alguma coisa para ser feliz, se eu preciso de alguma coisa para ser feliz, eu estou no caminho errado. Por exemplo, eu vou ser feliz se eu casar e constituir família.
Então, qual que é a tua muleta para a felicidade? A família, o casamento. Eu vou ser feliz se tiver um bom emprego que me garanta, né, uma boa remuneração. Qual que é a muleta? Dinheiro, a estabilidade. Eu vou ser feliz se conviver harmonicamente o resto da vida com meus filhos. Quem que é a muleta? Os filhos. Na falta de algo, a infelicidade chega. Agora vamos fazer um paralelo com o que eu falei no começo. O nosso mundo perfeito. Lembra? A gente põe o nosso mundo perfeito, a gente compõe ele conforme a gente quer. Mas na ausência de algo do nosso mundo perfeito, vem o quê? A tristeza. Então tem alguma coisa errada nessa forma de pensar, porque o nosso mundo perfeito vai desvanecer. E a gente sabe disso. É temporário. Então, se o nosso mundo perfeito vai desvanecer e vamos nos tornar tristes por causa disso, aonde que está o nosso erro? O conceito de felicidade é totalmente errado. É vinculado às ilusões passageiras, às coisas materiais. O que nós precisamos para ser felizes? O nosso atual estado. Eu acho que o livro dos Espíritos tem essa questão, quer ver? Livro dos Espíritos. Acho que tem essa questão. Porque a gente sente um excesso das coisas, acho que está aí no livro dos Espíritos mais ou menos isso. A gente não se satisfaz com o necessário. A gente sempre quer. E o que é o necessário? Aquilo que te dá condições básicas de você viver de sobrevivência. Tá, tudo bem. Vamos pegar o caso lá do Francisco de Assis. Lá no final da vida dele, ele ora a Jesus pedindo as chagas do Mestre, que ele só seria feliz se ele tivesse as chagas do Mestre. Leram esse livro, Francisco de Assis? Lembram dessa frase? Tá, o que seria as chagas? Seria o prego penetrado, carne, dor, sofrimento. Isso traria felicidade. Faz algum sentido? Não. Para nós, não. Para ele fazia. Não é? E qual o sentido? Ele sentiu o que Cristo sentiu. Fisicamente, vamos dizer. Para ele fez sentido. Eu li esse livro, eu li essa parte, é uma parte que eu bati assim e falei, opa. Você comentou isso aqui. Não. Isso não foi aqueles pregos, ele foi muito. Não bate. Essa informação para mim não bate. Se acerta, eu não sei, não posso dizer. Se é verídico ou inverídico, eu não posso afirmar nem. Mas não faz muito sentido. Aqui, achei, acho que eu consigo ler. Está meio fraquinho esse livro aqui. Ó. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Vamos entender isso aqui, ó. Vencer suas más tendências. Toda má tendência vai ter uma repercussão negativa, concorda? Então, vencer suas más tendências é ter boas tendências, boas ações. O homem pode fazer isso? Pode desenvolver as suas potências, vamos dizer assim, positivas? Pode. Quer dizer, vamos ver a resposta agora. Sim. Realmente pode. E algumas vezes, por fracos esforços.
é a vontade que lhe falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Quer dizer, muito pouco para fazer isso. O que é? A vontade. Vontade aqui. Né? Não se Questão não se voltei nela, né? Vocês vão Sabe o ser. que eu lembrei disso? Que a gente falou isso no estudo dele recentemente sobre. Falta muito pouco. O que falta é vontade. Vontade. Por que falta vontade? Porque a gente tem preferências, a gente tem predileções por pessoas, por situações, por objetos, não é objetos que eu falo, por posses, né? Por coisas. E às vezes a perda de alguma dessas, de tudo isso que é passageiro, esses apegos, faz com que a gente se entristeça. Vamos no caso então, você tem um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um familiar querido que vai passar por uma provação grande de sofrimento por uma doença por um período de 10 anos. Logicamente você vai sofrer junto. Todo mundo sofre. Isso é inequívoco. Se a pessoa que você ama está sofrendo, você vai estar sofrendo junto. A questão é, esse sofrimento vai te fazer uma pessoa triste? Se te fizer uma pessoa triste, esse sofrimento, é porque você é uma pessoa ainda frágil emocionalmente. Uma coisa não tem tanto relacionamento com outra, não. Mas muitos vão falar assim, mas como que eu vou ser feliz se alguém está entravado num leito de dor? A questão não é essa. Você não pode condicionar a sua felicidade com a infelicidade do outro. Porque olha só o que vai acontecer. O seu universo é muito pequeno. O seu universo é a tua família, teu meio social, teu meio profissional. E só. Põe aí 200 pessoas. Tá? O mundo tem quantos? Bilhões. À medida que nós vamos evoluindo e vamos evoluir, esse número de pessoas que estão no nosso entorno tende a aumentar. Os nossos afetos naturalmente vão se expandir. Consequentemente, um universo maior de pessoas que irão passar por duras provações vai estar ali nesse universo. Aí, o que acontece? Eu condiciono a minha felicidade, né? Ou me prostro em tristeza, porque um desses componentes se encontra em condição delicada, difícil. Eu vou ser sempre triste. Esse videozinho é mais ou menos isso. Mostra aquelas pessoas lá com mochila nas costas, com trouxa nas costas. É uma tristeza muito grande ver isso, mas aí fala que a gente não pode trazer isso em definitivo para dentro. Se você tivesse a condição hoje de fazer uma pergunta para a Madre Teresa de Calcutá, uma pergunta, se nós tivéssemos essa possibilidade, e perguntasse para ela assim: Madre, a senhora quando passou aqui pela Terra foi uma pessoa feliz ou foi uma pessoa triste? Uma pergunta simples. O que vocês acham que a Madre Teresa de Calcutá responderia? Que ela foi feliz. Ela foi feliz. Mas ela só viveu com tristeza. Ela só viveu na pobreza, cuidando daquelas pessoas em condições extremamente precárias. Como que ela era feliz? Mas ela fazia aquilo com prazer. Aí que está o X da questão. Por isso que Aí agora chegamos.
agora chegamos no consenso. A felicidade não é o que vem de fora, É o que ela faz. é o que você faz. Tudo pode estar em frangalhos à tua volta. O seu eu interior tem que estar inteiro para que você possa se doar. Para que tudo se harmonize fora, é preciso que essa força, né? Essa condição que nós nos encontramos, é passageira. A vida material é passageira. Então, se você sabe que ele está prestes a terminar, por que você vai dar um valor exagerado a uma coisa que vai se findar? E quando ela se findar, vai acontecer. O que acontece depois da madrugada escura? O amanhecer. Amanhecer. Uma nova luz, um novo dia, uma nova oportunidade. Então, se a gente sabe disso, que tudo, absolutamente tudo, nos conduz para o bem maior, por que nós vamos ser tristes no momento em que temos que arregaçar as mangas e trabalhar? O que vocês acham que a gente faz nesse universo a não ser trabalhar uns pelos outros? E se nos momentos de dificuldade nós somos amparados por mãos mais iluminadas, mais fortes que a nossa, haverá um momento que nós vamos ser essas mãos iluminadas e fortes que influenciarão na vida dos outros para trazê-los novamente para um amanhecer, para um novo dia. E se a gente sabe que um novo dia vai surgir, que a luz nos espera, por que nós vamos ser tristes hoje? Ou melhor, por que nós vamos fazer escolhas equivocadas que vão nos levar a um quadro de depressão, de tristeza, sendo que nós podemos escolher o caminho certo, o caminho seguro? Então, agora, faço novamente a pergunta. Nós somos pessoas tristes ou nós somos pessoas felizes? Vou dar uma dica para a resposta. Está aqui nesse livro. Vou ler de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O homem poderia sempre vencer suas más tendências. Essas más tendências eu posso substituir pelas suas más escolhas, pelos seus maus pensamentos, pela sua negatividade. Ele pode vencer sua negatividade, pode vencer aquele quadro deletério que se apresenta à sua frente, temporário. Pode vencer isso? Pode. E qual é a resposta? Sim. E algumas vezes por fracos esforços. Esse que é o X da questão, por fracos esforços. Ou um esforço insignificante, que basta só querer. Vontade. Querer. Ah, não, tá caindo o maior pé d'água. Amanhã será um novo dia de luz e de paz. Ou então você fica pensando assim, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer, o telhado vai desabar, né? É escolha. Você sofre, escolhe sofrimento, né? Escolhe essa perturbação. Ou você pensa no porvir, mais adiante. Tudo é escolha. Então, sermos tristes ou sermos felizes depende exclusivamente da nossa vontade. A questão é, a gente não consegue ser plenamente, 100% feliz. Como
como imaginamos quando o outro está a sofrer à nossa volta. Isso é fato. Isso é fato. Nós compartilhamos as dores, as lágrimas, mas também a certeza de um novo dia, de um novo porvir, que aquilo vai passar. E isso enche-nos de esperança. E o trabalho nos motiva e nos dá satisfação, realça a nossa fé. Então, a questão de se encontrar triste ou se encontrar feliz, não obtemos pela tristeza. Ela não acrescenta em nada. Nós podemos sentir, sim, sentir pelos quadros dolorosos que podemos passar, mas, vírgula, isso não pode nos tornar pessoas tristes. São coisas naturais da vida. Se a cada vez que uma dorzinha nos levar à tristeza, nós nunca mais sorriremos. A escolha sim. A vida é o que a gente fizer dela. Mas olha só, um quadro bem doloroso. Mãe enferma, em quadro terminal. Difícil, né? Muito difícil, muito doloroso. É muito doloroso, mas você sente aquele momento, te dói, sim, você compartilha, você é solidário naquela situação, mas se tornar uma pessoa triste por causa disso, é escolha. A primeira, a vida verdadeira, certo? Espiritual, a vida eterna. A segunda, a morte do quê? O que a tristeza faz no nosso organismo? Ela nos liquida. A tristeza nos liquida. Você fica triste, você não tem vontade, mas você perde a vontade de fazer. E sem vontade, você não... Até o suicídio. Se abre portas. Então, como lidar com a palavra, um quadro de tristeza? A gente, sim, compartilha, é solidário, ajuda de acordo com as possibilidades, nem que seja com uma simples oração, um simples abraço. Que as situações que nem que você tenha todo o dinheiro do mundo, você pode fazer alguma coisa, mas um abraço você pode dar, fazer uma prece, você pode fazer um apertar de mãos, um olhar, um gesto, faz muita diferença. Embora o quadro nunca vá se modificar, mas se você se tornar uma pessoa revoltada, triste, depressiva por causa das situações do mundo, então, se for assim, ninguém mais sorria, nunca mais. Porque motivos para a gente ficar triste, está aí fora. Então a vida é feita de escolhas. É escolha, é vontade, é querer. O que eu quero na minha vida? Eu quero fazer a diferença para melhor. Se existe tristeza, eu quero levar alegria. Se existe sofrimento, eu quero levar consolo. Se existe lá discussões, contendas, eu quero levar o quê? A paz, o discernimento. É querer fazer, é a vontade, é exercer o que jaz aqui dentro. Isso modifica o mundo. Nós fomos criados para trabalhar nisso. Agora, se deixamos nos contagiar e vamos na depressão do mundo, a gente sai da condição de auxiliares para sermos o quê? Os enfermos. E o que nós queremos? Nós queremos ser a diferença. Queremos ser. O mundo está complicado, está difícil. Pense em uma casa. Você vai iniciar a construção de uma casa. Você e só você.
Primeiro você tem que pegar a enxada e rasgar o solo para fazer a base, misturar a massa, assentar os tijolos, erguer as colunas. Tudo isso não requer muita energia, muita força. Na construção do nosso mundo interior também é necessário muito esforço. E as dificuldades estão onde? Estão na dor, no sofrimento, nas perdas, nas doenças. Isso tudo, imagine se nós estivermos pensando assim, se eu pegar na enxada para rasgar o solo, vai fazer calo na minha mão, vai doer, vai sangrar. Não. Você é uma pessoa triste por causa disso, deprimida? Não, isso não vai me fazer bem. E não pego na enxada. Nunca vou ter uma casa. A construção do nosso mundo interior é a mesma coisa. Se nós não enfrentarmos as adversidades, as dificuldades, as dores, as perdas, nós nunca vamos construir um mundo íntimo equilibrado. Então, tristeza é escolha, opção. Felicidade também. Essa é a boa notícia, né? Que nós obtemos por seguir aquilo que nós aprendemos. Já sabemos que só depende de nós. Só depende de nós. Mesmo que o nosso corpo esteja carcomido, mesmo que a doença esteja nos matando, nos levando lá, finalmente, não esquece que amanhã será um outro dia. E nesse outro dia, um novo amanhecer, uma nova oportunidade. E a vida segue adiante, opulenta, com muitas e muitas oportunidades para nós. Só depende do que nós vamos fazer dela. Perfeito, gente? É isso aí, uma boa semana para nós. Muita saúde, muita felicidade, muita paz. E terça-feira estamos aqui de novo e que os nossos companheiros voltem a compartilhar a sua presença para conosco aqui. Boa semana.